Matsuri é um ninja virgem, não muito bonito, que exorciza espíritos. Mais tarde, ele se vê transformado numa garota com seios enormes, forçado a agir como tal. Mas antes disso, Suzuka Nadi é uma perdedora virgem, também não muito bonita, que compra crepes na loja, sempre indecisa sobre o que comer. Ela se senta num banco saboreando seu crepe, alheia ao Ayakashi que se disfarça de seu gato. O nome do gato é Shirogane, e ele está numa árvore, olhando para Suzu, babando, pois há tempos tenta devorá-la. Incapaz de se controlar, o Ayakashi começa a se revelar, pronto para devorar Suzu. No entanto, Matsuri, o ninja exorcista especializado em lidar com Ayakashi, chega bem a tempo e agarra o gato antes que ele a ataque. O gato começa a ameaçá-lo, dizendo que quer a morte ao perceber que ele é do clã Uchiha. Digo, do clã Kazamaki. O gato se debate para escapar do aperto. Por causa do barulho, Suzu os ouve, come seus crepes rapidinho e os encontra. Ela encontra Matsuri segurando um gato e o arranca dele, perguntando por que ele está maltratando o gordinho. Matsuri suspira, explicando que, embora pareça um gato, é um Nyakashi, do tipo que só eles veem, e estava observando de forma assustadora, vindo das sombras. O gato faz sons, fazendo-a acariciá-lo, enquanto ela diz a Matsuri que ele estava assustando o Bichano. Ela começa a andar em direção à sua bicicleta, mas Matsuri corre na frente dela, alertando-a sobre se aproximar de Ayakashis. Ajoelhado no chão, ele olha para as coxas de Suzu, agarra uma, chocado com a espessura, dizendo que ela já foi amaldiçoada. Suzu o atinge na bochecha com o joelho, sem hesitar. Ela diz que vai soltar o gato num lugar seguro. Ela se foi depois de desejar-lhe boa sorte. O gato, na cesta da bicicleta, comenta o quão próxima ela parece ser do garoto. Suzu começa a explicar que são amigos muito próximos e moram bem perto um do outro. Ela explica como era provocada na escola por conseguir ver os Ayakashis, mas quando Matsuri se aproximou dela, com o Ayakashi nos braços, eles imediatamente viraram amigos, e ele a fez não odiar os colegas de sua série. Mas Matsuri mudou de repente ao assumir o trabalho do avô, um ninja exorcista. Ele passou a afastar os Ayakashi sempre que os via. Já fazem 3 anos que Matsuri assumiu o trabalho do avô, e ele está se acostumando com os Ayakashis mais perigosos. Matsuri usa o jutsu de vento do clã Kazamaki para lançar as adagas no Ayakashi aranha com o rosto humano, matando-o. Percebendo que era ele quem causava o trânsito, ele diz a si mesmo que precisa se livrar dele antes que Suzu o veja. Ele usa seu jutsu de dispersão de vento para fazer o Ayakashi desaparecer. Enquanto isso, Suzu continua contando ao gato Shirogane histórias de como Matsuri afasta os Ayakashis ao redor dela. Shirogane a encara, pensando que Matsuri sabe. Shirogane fica chocado ao perceber que Suzu está comendo outro crepe, quando já havia comido tantos. Matsuri está com seu avô, que o elogia por seu trabalho e por como ele se tornou tão confiável. Então Matsuri lhe fala sobre o gato chamado Shirogane, aquele que está com Suzu. O velho se surpreende ao ouvir o nome e pula, machucando as costas no processo. Então ele cai. Matsuri corre para o lado dele, pedindo para ter cuidado. O velho não se importou com a saúde dela, informando que Suzu está em perigo porque Shirogane é muito poderoso. Ele é o rei de todos os Ayakashis. Suzu está fazendo cócegas em Shirogane, fazendo-o sentir coisas enquanto ele cospe que é o rei dos Ayakashis. No entanto, ela não o leva a sério. Shirogane então menciona que ela é uma médium Ayakashi. Enquanto Matsuri está a caminho para proteger Suzu, ele se lembra das coisas que seu avô lhe contou sobre Suzu ser uma médium Ayakashi. Isso tem a ver com os Ayakashis estarem sempre por perto dela e que à medida que ela cresce seus poderes aumentam, atraindo Ayakashi malignos que a devorarão. Enquanto isso, Shirogane mostra suas verdadeiras cores, dizendo a ela que ela é sua refeição. Suzu se pergunta se Matsuri sabia que ela era uma médium Ayakashi. Ele responde que ele deve ter sabido, mas ainda é uma criança e não entende os poderes que Shirogane possui. Suzu caminha em direção ao enorme Shirogane após sentir a presença de Matsuri. Ela então grita que ele é um idiota por não ter contado isso a ela todo esse tempo. Matsuri aparece das árvores, avançando contra o Ayakashi com sua espada. Ele começa a lutar com Shirogane. Ele tenta atacar com sua espada. O gato balança a cauda, bloqueando a espada e fazendo-a quebrar. Shirogane diz para ele voltar em 400 anos para lutar. Olhando para sua faca quebrada, ele a joga no chão. Então ele usa outro jutsu de vento do clã Kazamaki, fazendo Shirogane lembrar que ele pode ser uma criança, mas tem sangue Kazamaki. Shirogane flutua no ar devido ao vento, então ele fica ainda mais surpreso ao ver Matsuri tirar uma caveira, que se enrola em Shirogane. Então ele faz seus feitiços que prendem Shirogane e ele volta a ser um gato de tamanho normal. Mas antes que pudesse, Shirogane lança o feitiço de troca de gênero nele, para que ele não aplauda Suzu, mas seja aplaudido. Não, nada disso. Shirogane foge, então Matsuri percebe que algo não está certo com ele. Então ele nota os seios enormes em seu peito. Suzu olha para Matsuri, se perguntando o que acabou de acontecer. De volta à casa de seu avô, o avô está impotente porque o feitiço de troca de gênero é uma arte que ele não consegue dissipar. Enquanto isso, Matsuri está encarando seu novo corpo. Então Suzu entra, fazendo-o vestir uma roupa, dizendo que se ele tem que parecer uma garota, ele tem que se vestir como uma.
Depois de demorar muito para ajudar Matsuri a se arrumar para a escola, eles finalmente saem do quarto e se despedem do avô, que lhe diz para cuidar de Suzu. Eles caminham até a estação de ônibus. Suzu lhe diz que ele se adaptou rapidamente ao novo corpo, perguntando se ele já foi a uma festa do Didi. Ele responde que foi treinado para esperar muitas coisas inesperadas em sua linha de trabalho. Eles continuam andando, e Suzu tenta interagir com Ayakashi. Ele a impede enfiando comida na cara dela, então ele diz a ela para aprender a ignorar qualquer Ayakashi. Caso contrário, ela vai interagir com um perigoso, com um poder que se disfarça como se não tivesse. Eles entram no ônibus. Assim que ela se senta, ele diz que também ficará alerta enquanto caminha para o fundo do ônibus, sentando-se sozinho. Ela o encara, se perguntando por que ele está sentado tão longe. Os dois amigos se distanciaram quando ele começou seu treinamento. Na escola, eles estão na mesma turma. Suzu pensa que é devido à influência que seu avô tem. Suzu está na frente da sala com suas amigas, enquanto Matsuri se senta no fundo, sozinho, olhando pela janela, enquanto os garotos da turma cochicham entre si sobre como a garota é fofa. Não gosto de onde isso está indo. Matsuri olha para Suzu e suas amigas enquanto elas se tocam, se perguntando se as garotas são sempre tão tocáveis umas com as outras. Ele se levanta e sai correndo da sala de aula. Ao ver isso, Suzu o segue. Ela encontra uma professora nos corredores que grita com ela por correr. Ela não ouve. Ela sai do prédio e começa a chamar Matsuri. Enquanto isso, Matsuri se encontra com Shirogane e eles estão negociando os termos, dizendo que ele deveria liberar o selo divino e libertá-lo, e ele desfará o feitiço de troca de gênero. Matsuri responde que ele quer que ele desfaça o selo para que ele possa ir atrás de Suzu e devorá-la. Shirogane mente que nunca mais tentará comer Suzu. Shirogane então começa a contar uma história da torre de selamento em que ele estava, que envelheceu e ele conseguiu escapar. Pensando que o distraiu o suficiente, ele tenta invocar Tadair e Ayakashi, mas não aparece. O plano deles era que ele viesse e pegasse o pergaminho de selamento divino. Então eles de repente ouvem Suzu gritando. Shirogane imediatamente liga os pontos de que Tatar está tentando roubar sua presa. Matsuri corre para o local, protegendo Suzu e derrotando Tatar com um soco, surpreendendo Shirogane, que observava de uma árvore. Suzu então agradece a Matsuri por salvá-la mais uma vez. Matsuri se desculpa por ser ingênuo, pensando que eles só tinham que estar cientes de Shirogane, então ele decide ficar mais perto dela. Mais tarde ele conhece as amigas dela, Yao e Lucy. No caminho para casa no ônibus, eles trocam contatos, já que agora são amigas. Ele chega em casa e seu avô não consegue acreditar que Shirogane os atacou novamente. Matsuri pergunta por que ele parece próximo de Shirogane, e seu avô explica que eles costumavam lutar um contra o outro antigamente, então Shirogane de repente ficou muito violento e parou de interagir com humanos. No dia seguinte na escola, Matsuri é repreendido por tentar usar o banheiro masculino novamente, enquanto Yao e Lucy riem. Suzu se afasta depois de dizer que ele é um idiota. Depois da escola, seu avô percebe que ele está lutando para ser uma garota. Ele sai de casa depois de dizer a Matsuri para onde está indo e ela vai tomar um banho. Enquanto se banha, ele começa a dizer a si mesmo como é difícil ser uma garota e que Suzu está sempre em seu encalço, tentando fazê-lo sentar-se corretamente e cobrir seus seios enormes. Ele se olha no espelho, elogiando que tem um corpo incrível, então deveria tentar cuidar dele. Então ele ouve uma batida na janela. Ele vê Suzu, Matsuri grita com ela por ser imprudente, dizendo que os Ayakashi são mais ativos à noite, mas Suzu responde que está preocupada com o pergaminho, dizendo que Shirogane tentará pegá-lo novamente. Matsuri diz para ela não se preocupar, dizendo que ele está sempre com ele. Então há fumaça no banheiro. Ele vê Shirogane carregando o pergaminho enquanto ri dele por cair em seu truque. Então ele foge com o pergaminho de selamento divino, pensando que uma garota nunca o perseguiria, tentando desamarrar a parte superior do pergaminho. Ele então percebe Matsuri o perseguindo, fazendo Shirogane lembrar que ele é um garoto por dentro e uma garota por fora. Então ele se importa. Matsuri se transforma e veste seu traje de ninja exorcista. Então usa sua técnica para parar Shirogane e pegar o pergaminho de volta. Suzu está em sua casa fazendo massagens quando ouve Matsuri. Olhando pela janela, ela o vê com Shirogane. Ela corre para fora e o impede de exorcizar Shirogane, dizendo que se ele o fizer, ele permanecerá uma garota para sempre. Matsuri desiste e diz a Shirogane que o aceitará como animal de estimação. Suzu tem uma ideia de fazer comida deliciosa para Shirogane para fazê-lo parar de tentar comê-la. Na manhã seguinte, Matsuri acorda quando Shirogane está tentando roubar o pergaminho novamente. Enquanto ele prepara o café da manhã, Shirogane conversa com Seijin, o avô de Matsuri. Eles falam sobre sua aposentadoria e como seu neto é louco por ter o rei dos Ayakashis como seu animal de estimação. Matsuri sai da cozinha carregando o café da manhã deles, então o estômago de Shirogane ronca. Matsuri diz para ele segui-lo, pois também fez comida para ele, mas quando Shirogane vê a comida, ele começa a gritar com Matsuri por lhe dar sobras, dizendo que isso lhe dará dor de estômago. Enquanto isso, Suzu chega do lado de fora e ouve a discussão deles. Ela lhes diz que foi por isso que veio com comida e dá a Shirogane o dango que ela fez especialmente para ele. Ele ainda resmunga, dizendo que a comida que ele realmente quer comer é ela. Mas quando ele coloca a comida na boca, ele fica surpreso com o quão deliciosa ela é.
Ele começa a persegui-la por mais, enquanto Seijin e Matsuri comem o café da manhã e observam, dizendo que ela é uma garota forte por não temer o Ayakashi que está tentando comê-la. Seijin diz a Matsuri que é por isso que ele tem uma queda por ela e o lembra que ele sempre teve medo de Ayakashis. Matsuri se lembra de quando ele estava fugindo de um Ayakashi quando criança e caiu, mas Suzu o salvou conversando com o Ayakashi, dizendo para não ser mal com ele. Seijin diz a Matsuri que ele precisa fazer tudo o que puder para protegê-la. Matsuri então sente a energia de um Ayakashi e joga adagas em direção à cerca. Ele a ultrapassa e encontra apenas uma pena, pensando que é um Ayakashi atrás de Suzu. Seijin lhe diz que é um Ayakashi do rival exorcista deles. Enquanto isso, Soga e o feio Jim Brad, do clã exorcista Ninokuro, se encontram com seu Ayakashi. No dia seguinte na escola, Soga observa Matsuri conversando com seus amigos. Ele o reconhece como Matsuri, apesar das mudanças e se lembra de 6 meses atrás, quando lutaram contra o Ayakashi juntos. Ele estava subestimando-o, mas Matsuri provou que ele estava errado ao exorcizar o Ayakashi mostrando sua força. Ele pensou que eles treinariam juntos e seriam amigos quando fossem para a mesma escola, mas agora são rivais. Ele começa a andar pelos corredores e encontra seu Ayakashi, dizendo que encontraram seu alvo lá fora. Soga está atrás de Shirogane, o rei dos Ayakashis. Ele sai e encontra Shirogane, que está planejando aceitar ser seu animal de estimação para poder pegar o pergaminho na hora certa. Soga nota Shirogane, Matsuri e Suzu, e se lembra de Matsuri. Ele pula da janela quando começa a perseguir Shirogane. Soga diz a Matsuri que ele vai exorcizar o rei dos Ayakashis, mesmo que isso signifique que ela tenha que exibir seus seios enormes para sempre. Então ele corre mais rápido, deixando Matsuri para trás. Shirogane para de correr, pensando que ele desistiu, mas é subitamente atacado por Soga. Ele desvia, e Soga lhe diz que não desviará do próximo. Ele está prestes a atacar novamente quando Matsuri aparece e arranca Shirogane do chão. Explica a Soga que ele também quer muito acabar com o rei Ayakashi, mas tem uma amiga muito teimosa que é uma médium Ayakashi, e o rei Ayakashi está tentando devorá-la. Ela insiste em mantê-lo vivo e ser amiga dele, então ele está fazendo tudo isso por ela. Então o vento levanta a saia dela, mostrando a Soga seus seios, fazendo-o corar, e ele se afasta, dizendo que continuarão outro dia. Sim, 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 sim. Matsuri o leva de volta para a escola, e Suzu fica feliz em ver Shirogane. Ela o alimenta com dango, e ele começa a persegui-la por mais. Na manhã seguinte, Matsuri e Suzu se encontram no ponto de ônibus e começam a conversar sobre os eventos do dia anterior. Matsuri informa a Suzu que Soga concordou em deixar Shirogane em paz por enquanto e só o exorcizará se ele começar a agir de forma estranha. Ao ouvir isso, Suzu sugere que eles digam a Shirogane para ser um bom menino. Suzu também diz a Matsuri que pensava que ele e seu avô eram os únicos ninjas exorcistas e pergunta se ele pode contar mais sobre Ayakashi e exorcismo, mas Matsuri timidamente evita o tópico, dizendo a ela que não adianta para ela. O ônibus chega, e enquanto eles embarcam, Soga os observa de uma árvore. Na escola, Yao conversa com Suzu e Lu sobre uma série de TV que ela tem assistido, onde um garoto foi amaldiçoado e transformado em um cachorro. Todas as garotas estão interessadas em sua história, exceto Matsuri, que está grudado no telefone jogando. Yao se aproxima dele, tentando envolvê-lo na conversa, mas ela acidentalmente tropeça e cai em Matsuri, que se sente desconfortável, pois não está acostumado com garotas tocando o lugar onde sua carne deveria estar. Matsuri sai furioso, deixando Yao se sentindo péssima com o que acabou de acontecer. Suzu o segue e diz para ele tentar ser legal com as garotas, mas Matsuri insiste que ele tem agido legal o tempo todo, e que o problema é que ele não sabe sobre o que conversar com garotas. Ele diz a Suzu que todos os seus amigos eram garotas quando ele era mais jovem e que ele nunca teve amigos homens quando ficou mais velho porque estava ocupado treinando para se tornar um ninja exorcista e não tinha tempo para fazer amigos. Ele lembra a Suzu que ele só está saindo com ela para protegê-la de Ayakashis, o que decepciona Suzu. Não querendo deixá-la triste, Matsuri concorda em fazer um esforço extra para pelo menos mostrar seus seios também para as garotas. Com isso, Suzu o leva de volta para se juntar às garotas, garantindo a ele que tudo ficará bem. Ao retornarem, eles ficam surpresos ao encontrar Yao e Lu acariciando Shirogane. Eles levam Shirogane para o lado para conversar com ele, e Shirogane revela sua surpresa por elas ainda o reconhecerem, apesar de seu disfarce de gato comum. Ele também menciona que é mais seguro para ele ficar na escola, referindo-se às suas habilidades superiores de autodefesa. Ao sair para se juntar aos outros alunos, Shirogane diz a Matsuri que, quando Yao o estava acariciando, ele notou que ela foi possuída por um espírito Ayakashi, para a grande surpresa de Matsuri. Enquanto isso, Yao está com Lu quando ela tropeça e cai pela 4ª vez naquela tarde. Acontece que é o espírito Ayakashi que a tem seguido, fazendo-a cair. Enquanto Matsuri e Suzu vão procurar Yao, Suzu pergunta a Matsuri como Yao pode ser possuída, apesar de ser uma pessoa comum. Matsuri diz a Suzu que pessoas como Yao são facilmente possuídas por Ayakashis fracos, que às vezes vagam por aí. Ao encontrar Yao, Matsuri usa sua técnica para rastrear o espírito, notando-o andando ao lado de Yao. Nesse momento, Yao pisa nele, mas antes que ela pudesse cair da escada, Matsuri a pega enquanto Suzu pega o espírito Ayakashi. Yao pede desculpas a Matsuri por ter caído nele antes, mas ele diz a ela que não foi culpa dela, então não há necessidade de se desculpar.
Ele se desculpa por ter agido mal antes e explica que é a primeira vez que tem amigos de verdade. Ele pergunta se todos podem recomeçar esta amizade e se conhecer melhor. Com isso, Yao e Lu aceitam seu pedido de desculpas, e Lu procede a criar um grupo de bate-papo para os quatro, onde podem conversar e se conhecer melhor. Naquela noite, de volta em casa, Matsuri e seu avô estão realizando um ritual estranho enquanto Suzu e Shirogane observam. Suzu pergunta sobre o que é o ritual, e o avô de Matsuri lhe diz que o ritual é chamado de Ritual do Pavor, e ele assusta todos os Ayakashis, enviando-os de volta para a floresta para impedi-los de interferir nas vidas humanas. Ele também explica a ela que nem todos os Ayakashis devem ser exorcizados, e que alguns apenas precisam ser assustados. Ao ouvir isso, Yao se pergunta por que Matsuri nunca falou com ela sobre essas coisas. No dia seguinte na escola, durante o almoço, Yao conta aos outros sobre o programa de TV que ela ainda está assistindo. Ela lhes diz que no episódio de ontem, a garota transformou seu namorado de volta em humano dando-lhe um beijo. Suzu e Lu acham que a série é previsível, enquanto Matsuri simplesmente diz que não entende muito bem filmes românticos. Ver Matsuri se esforçando para interagir com as garotas deixa Suzu feliz, mas enquanto eles caminham pelo corredor, um Ayakashi de repente se aproxima deles. Ele se apresenta como Ponosuke e diz a Matsuri que Soga quer vê-lo. Suzu se pergunta sobre o que Soga quer conversar com Matsuri. Ao se encontrar com Soga, Soga diz a Matsuri que tem algo a lhe contar sobre Suzu. Ele revela que um dos Ayakashis lhe disse que Suzu é meio humana, meio Ayakashi. Ao ouvir isso, Matsuri fica extremamente surpreso. Soga prossegue e diz a Matsuri que, como exorcistas, eles precisam ficar de olho em Suzu para que ela não cause danos aos humanos e se torne um alvo para os exorcistas. Ao ouvir isso, Matsuri fica com raiva e garante a Soga que tal coisa não acontecerá. Ao retornar à aula, Matsuri não consegue parar de pensar no que Soga disse, e quando Suzu pergunta o que o está incomodando, ele mente para ela dizendo que não é nada. Em casa, enquanto Suzu prepara outro dango para Shirogane, ela se pergunta o que Matsuri poderia estar escondendo dela, pois tinha certeza de que seu humor mudou após seu encontro com Soga. Ao ir para a cama, Suzu não consegue deixar de pensar na série de TV que Yao está assistindo e deseja que as coisas pudessem ser assim para ela e Matsuri, que ela pudesse simplesmente transformá-lo de volta em um garoto com apenas um beijo. Enquanto isso, o pensamento de Suzu ser uma Ayakashi perturba Matsuri, e ele luta para dormir. Ele finalmente consegue cochilar, apenas para ser subitamente acordado por Suzu, que surpreendentemente lhe dá um beijo enquanto Shirogane observa. Não estou gostando nada disso. Matsuri ficou surpreso ao perceber que Suzu estava em sua casa, dando-lhe um beijo. Ele se afastou dela, e Suzu desapareceu de repente. Ao mesmo tempo, Suzu também acordou de um sonho bem estranho. Ela recebeu uma ligação de Matsuri, perguntando se estava bem e contando sobre a entidade que se parecia com ela e o visitara em seu quarto. Ao contar ao avô sobre o incidente, ele informou a Matsuri que era muito provavelmente uma sombra Omakage, um Ayakashi de clonagem. Ele explicou que estresse e outros fatores poderiam fazer com que grandes quantidades de Haku deixassem o corpo humano, assumindo a forma da pessoa e realizando diversas atividades. Ouvindo isso, Suzu perguntou a Matsuri se o clone dela havia feito algo em seu quarto, mas Matsuri mentiu, dizendo que nada tinha acontecido. Seu avô alertou que, como Suzu e seu clone ainda compartilhavam os sentidos, havia a possibilidade de o clone ainda estar por aí, e se algo acontecesse a ele, Suzu também seria prejudicada. Com esse conhecimento, Matsuri não teve escolha, a não ser procurar o clone de Suzu no meio da noite. Enquanto Matsuri vasculhava a área em busca do clone, seu avô estava ao telefone com Suzu, perguntando se ela sentia algo em comum. Enquanto Matsuri continuava sua busca, Shirogane se juntou a ele, insistindo em ajudar a encontrar o clone, recusando-se a deixar Suzu morrer antes que ele pudesse devorá-la. Suzu relatou que sentia como se seus pés estivessem andando descalços na estrada, com muito vento batendo em seu rosto, e ela podia sentir o cheiro de vacas e grama. Então ela de repente sentiu o gosto de um crepe, o que a levou a deduzir que o clone deveria estar no rancho Sakura. Ao ouvir isso, Matsuri e Shirogan correram para o rancho. Enquanto isso, o clone lutava para abrir a porta do rancho, fazendo com que as mãos de Suzu sentissem uma dor imensa. Para evitar que o clone quebrasse os dedos de Suzu, Shirogan se transformou em um crepe e instruiu Matsuri a jogá-lo no clone. O clone imediatamente se afastou da porta e começou a comer o crepe. Quando Matsuri chegou, o clone perdeu a forma de Suzu e desapareceu. Com o tormento terminado, Suzu agradeceu a Matsuri e Shirogane por salvá-la. Mas o beijo nunca mais foi mencionado. No dia seguinte, a notícia de que Suzu havia se manifestado como um Omokage chegou a Shoga, já que muitos Ayakashi a tinham visto durante a travessura da noite anterior. Ao ouvir isso, Shoga prometeu fazer algo sobre os elementos Ayakashi de Suzu antes que fosse tarde demais. Nesse momento, Suzu se aproximou dele, perguntando se ele poderia sair com ela depois da escola, para sua grande surpresa. Ao contar a Matsuri sobre seus planos de se encontrar com Shogun, Matsuri perguntou a ela sobre o que queria conversar com ele. Suzu disse a ele que, como Shogun também tem um Ayakashi, ele é o único que pode dar-lhes dicas para ajudar Shirogan e Matsuri a se aproximarem. Ao ouvir isso, Matsuri disse a ela que não gosta quando ela se envolve no mundo dos Ayakashi e ninjas exorcistas, mas Suzu disse a ele que ela simplesmente quer entender para não incomodá-lo novamente como na noite passada.
Mais tarde, depois da escola, Suzu levou Shoga ao restaurante de sua família, onde o apresentou a sua mãe e pai, enquanto Matsuri esperava do lado de fora, desejando ser uma mosca para poder ouvir a conversa deles. Ao ver sua frustração, Shirogan o provocou, dizendo que ele estava com ciúmes do encontro de Suzu, mas ele negou, dizendo que estava lá apenas como um ninja exorcista para proteger Suzu. Para ajudar Matsuri, Shirogan o transformou em outra garota e todos entraram no restaurante e se sentaram em uma mesa perto de Suzu. Mas, infelizmente para eles, Suzu os reconheceu imediatamente. À medida que o encontro progredia, Shogar percebeu que Suzu podia ver e conversar com Ponosuke, o que aumentou suas preocupações sobre ela ser meio humana, meio Ayakashi. Shogar contou a Suzu como ele não queria fazer amizade com Panosuke quando o conheceu, mas Panosuke foi persistente e continuou seguindo-o, apesar de ter sido ignorado várias vezes. Com o tempo, ele percebeu que Panosuke era o único amigo que ele poderia ter, e os dois têm sido inseparáveis desde então. Ao ouvir a história, Suzu percebeu que Shoga e Panosuke têm um belo laço, e ela ficou feliz que Shoga compartilhou sua história com ela. Depois do encontro, enquanto Matsuri e Suzu voltavam para casa, Suzu agradeceu a Matsuri por se preocupar com ela e por ter vindo ao seu encontro. Em outro lugar, enquanto Shoga e Panasuke voltavam para casa, Shoga não conseguia parar de pensar em Suzu, chamando-a de deusa. No dia seguinte na escola, Suzu ficou feliz em ver Matsuri finalmente se conectando com Lu em uma conversa sobre jogos. Nesse momento, Yao entrou, dizendo a todos que era hora da aula de educação física, e Matsuri imediatamente tentou sair de fininho, não querendo ir para o vestiário feminino com elas. Yao agarrou, lembrando-o de que eles eram um grupo, e deveriam fazer tudo juntos. Todos foram para o vestiário, e para evitar que Matsuri visse as outras garotas, Suzu decidiu se trocar na frente dele para que ele pudesse olhar apenas para ela. Enquanto Shirogane observava do canto, ele planejava pegar Matsuri desprevenido e roubar o pergaminho para que pudesse retornar à sua forma original e devorar Suzu. Para sua decepção, Matsuri rapidamente trocou de roupa e correu para a arena esportiva. No entanto, Liu viu o pergaminho que ele guarda dentro de sua camisa, e quando as garotas o confrontaram, ele disse a elas que sua família era descendente de ninjas, e o pergaminho continha segredos de família, então ele o guardava para proteger. Ouvindo-o inventar uma mentira tão rapidamente, Suzu se perguntou por que ele não podia simplesmente dizer a verdade de que era um ninja exorcista. Mas ela rapidamente percebeu que eles não acreditariam nele de qualquer forma. Ela se lembrou de como todos se recusavam a acreditar que ela podia ver fantasmas, e percebeu que ela e Matsuri não podiam dizer nada a pessoas que não conseguiam ver o que eles viam. Enquanto se exercitavam, Matsuri percebeu que a mentira que ele inventou estava incomodando Suzu, mas ele finalmente entendeu que Suzu não estava chateada com a mentira, mas sim com o fato de que eles não podiam contar aos amigos sobre o que viam, e ele secretamente desejou poder fazer seus amigos verem o mundo de Ayakashi. Depois das aulas, Matsuri e Suzu se encontraram com Shirogane, que lhes deu todos os doces que conseguiu dos alunos. Nesse momento, Matsuri recebeu um alerta em seu telefone de um aplicativo da Associação Ninja Exorcista, informando-o sobre uma distorção espacial observada perto da escola deles. Ele disse a Suzu que todos deveriam ter cuidado, pois um Ayakashi poderia aparecer a qualquer momento. Nesse momento, Yao e Lu correram até eles, mostrando-lhes uma foto de sua professora que tinha uma entidade estranha nela. Ao olhar a foto, Matsuri e Suzu imediatamente perceberam que o Ayakashi estava de fato na escola deles. Todos já podiam sentir sua forte aura, e Shirogane disse a eles que o Ayakashi era um item capaz de possuir humanos. Nesse momento, Matsuri e Suzu viram o espírito Ayakashi cercando Ku, e eles imaginaram que era por causa da foto que ela tirou. Suzu disse a ela para apagar, mas ela negou, e Matsuri perguntou se eles poderiam ir à casa dela e ver sua coleção de mangás, esperando ter a chance de exorcizar o ícone. Para sua surpresa, Lu sugeriu que eles tomassem um banho juntos na casa dela. Nesse momento, seu motorista chegou em uma limusine e os pegou, e Matsuri ficou impressionado, pois era sua primeira vez em uma limusine. Ao chegar à mansão de Lu, Matsuri tentou inventar desculpas para evitar tomar banho com as garotas, mas Yao e Lu insistiram para que ele tomasse banho com elas. Enquanto tomavam banho, Lu começou a ficar mais fraca, e Matsuri esperava que ela pudesse conservar sua energia até que ele exorcizasse o item. Portanto, ele a aconselhou a ir dormir. No entanto, Lu insistiu em mostrar sua coleção de mangás antes de desmaiar e perder a consciência. Em seu estado inconsciente, Liu se viu sozinha na biblioteca de sua família quando foi subitamente atacada. De volta ao seu quarto, Matsuri e os outros conseguiram colocá-la na cama, e quando Yeo finalmente saiu do quarto, Matsuri aproveitou a oportunidade para começar a exorcizar o ícone. Simultaneamente, ele apareceu no subconsciente de Liu e começou a lutar contra o ícone enquanto transformado em sua forma masculina original. Ele então prosseguiu para colocar seu catavento na boca de Liu e liberou sua energia ninja, derrotando com sucesso o ícone. Quando Lu acordou de manhã, ela contou a todos sobre um sonho que teve onde um familiar garoto Ninja Jack a salvou de um monstro que parecia idêntico ao da foto que ela tirou. Para sua surpresa, a entidade na foto também havia desaparecido. Mas por sorte, ela tinha outras fotos embaraçosas de Matsuri. Enquanto Matsuri e os outros voltavam para a escola, eles não paravam de provocá-lo sobre suas fotos embaraçosas. Matsuri se encontra com Soga conforme o combinado. É durante esta reunião que Soga revela a Matsuri que ele quer ter algo com Suzu. Ao ouvir essa revelação, Matsuri se vê incapaz de acreditar inicialmente, mas Soga o assegura de que respeita o fato de Suzu ser uma pessoa importante em sua vida, e é por isso que se sentiu compelido a informá-lo primeiro.
No entanto, Matsuri esclarece que não tem nada a dizer sobre com quem ela se relaciona, já que eles não são tão próximos assim. Consequentemente, os dois decidem se aproximar de Suzu para que Soga possa fazer sua jogada. Enquanto se aproximam de Suzu, Matsuri a informa que Soga tem algo a transmitir. No entanto, quando chega o momento de Soga falar, ele hesita e não consegue. Em vez disso, ele mente para Suzu, afirmando que sua intenção é proteger Matsuri porque ele é seu colega. Dominado pelo constrangimento após proferir essas palavras, Soga parte prontamente, deixando-os para trás. Testemunhando seu comportamento confuso, Matsuri se convence de que Soga realmente quer ficar com Suzu. Enquanto ainda estão lá, Matsuri nota um garoto passando, e ele imediatamente pensa que pode ser um Ayakashi. Consequentemente, ele começa a correr ao lado de Suzu para ver se ele realmente é um Ayakashi. Enquanto correm pelo corredor, eles encontram o diretor e outro homem caminhando em direção a eles. O diretor apresenta entusiasticamente o homem, agora conhecido como Yutagawa, que veio à escola em busca de inspiração. O outro homem, chamado Tsujomori, sugere fazer um tour pela escola para Yutagawa. No entanto, Yutagawa recusa, querendo interagir com os alunos em vez disso, então ele escolhe Suzu e Matsuri para fazerem um tour com ele. O diretor então pede a eles para fazerem esse favor. Eles mostram a Yutagawa suas aulas, e enquanto caminham pelo corredor, Suzu pergunta se ele realmente é um Ayakashi. Mas o homem diz que sua forma usual é meio humana e Ayakashi. Ouvindo isso, Matsuri se prepara para proteger Suzu, pensando que o homem está ali por ela. Yutagawa então usa sua magia e exige o pergaminho de selamento divino deles. Ele invoca um polvo vivo com sua magia e o comanda para procurar o pergaminho em Matsuri. De repente, Soga aparece e corta a criatura viva em pedaços. Vendo isso, Suzu fica feliz que Soga esteja cumprindo sua palavra de proteger Matsuri. Logo depois disso, Matsuri se transforma em sua forma ninja. Yutagawa então usa sua energia de arte Ayakashi, que mostra seu feitiço característico amarrando Soga. Em seguida, ele usa sua energia novamente, invocando muitos sapos que começam a subir em Matsuri. Os sapos pegam o pergaminho, mas Suzu rapidamente o pega de volta e começa a correr. Mas Yutagawa invoca o polvo novamente, e ele pega Suzu. Ainda assim, Suzu não dará o pergaminho a Yutagawa porque isso impediria Matsuri de voltar a ser um garoto. Surpreendentemente, o polvo e o sapo começam a obedecer aos comandos de Suzu, porque ela assumiu o feitiço de Yutagawa. No entanto, Yutagawa continua tentando assustar Suzu para ver mais de seus poderes. Então, Matsuri usa seu jutsu de feitiço de vento e ataca Yutagawa, fazendo seus sapos desaparecerem. Enquanto Matsuri se prepara para outro ataque, Yutagawa se desculpa, dizendo que estava apenas brincando para aprender mais sobre eles e não se importa com o pergaminho. Mesmo que Suzu tenha duvidado dele no início, ela acredita nele agora e pede para ele contar o que sabe. No dia seguinte, Matsuri vai à casa de Suzu, onde encontra o irmão mais novo de Suzu, que não a reconhece. Quando eles vão para o quarto de Suzu, Matsuri sente um cheiro agradável. Enquanto se sentam à mesa de jantar, Yutagawa aparece de repente e leva Shanji, deixando Matsuri e Suzu sozinhas. Mesmo que Matsuri se sinta nervosa no início, elas conversam sobre o encontro com Yutagawa. Naquela noite, enquanto Matsuri está jogando, Shirogane invade seu quarto, contando sobre criaturas desagradáveis que precisam de sua atenção. Imediatamente, Matsuri vai lidar com eles antes que possam causar mais problemas. Então, Shirogane sugere que se ela o libertar, ele poderia cuidar das criaturas para ele. Mas Matsuri não acha necessário e diz que preferiria ficar em casa jogando. Ele também diz a ele que não terá chance de roubar o pergaminho. Então ele começa a lutar contra os monstros até que sua espada ninja quebra. No dia seguinte na escola, Soga vê a espada quebrada de Matsuri e o avisa para ter cuidado. Matsuri diz que vai consertá-la depois da escola e pede a Soga para ir com ela. Mas Soga está inseguro, sentindo que não é bom o suficiente para proteger Suzu depois de perder para Yutagawa. Matsuri diz a ele que Yutagawa não estava falando sério e que eles precisam ficar mais fortes juntos. Enquanto isso, Suzu tenta usar sua magia para brincar com o guindaste usando Haku, mas ela coloca muito Haku e o guindaste escorrega. Yutagawa aparece e diz a ele para observar como os guindastes reais se movem enquanto ele dobra o papel. Ele o encoraja a dedicar tempo praticando Haku. Então Matsuri se aproxima e diz a Suzu para voltar para casa. Quando Yutagawa vê Matsuri, ele decide que é hora de ele ir para casa também. Mas antes de partir, ele diz a Suzu para conseguir muitos origamis dobrados, dizendo que isso pode ajudar. Matsuri avisa Suzu para não falar com Yutagawa sozinha, porque ele acha que ele pode estar planejando algo. Mais tarde, enquanto voltam para casa, eles param em uma loja de brinquedos e encontram coisas novas lá. Mas quando entram, veem ferramentas ninja exorcistas reais entre os brinquedos. Enquanto conversam sobre a loja, um Aikin, um monstro como o que possuiu Lu, aparece e o leva embora. Então eles saem da loja para procurá-lo e se perguntam por que há de repente tantos monstros. De repente, uma garota com grandes atributos aparece, correndo para ajudar Shirogane. Ela também é uma ninja exorcista, e Matsuri a reconhece como alguém do clã Kuroji que fabrica ferramentas. A garota chamada Ryu diz a eles que estava tentando pegar Shirogane para pesquisa, e fica animada quando vê Suzu como um rei Ayakashi.
Então, um monstro Aikan mais forte aparece e Matsuri diz a Ryu que o tempo de pesquisa deles acabou. Ela decide usar seu feitiço de vento para dispersar o monstro. Quando o poderoso monstro Aikin aparece, Matsuri usa seu shuriken de vento demoníaco para atacá-lo. Ryu, a garota, vê a força de Matsuri e o abraça, fazendo Matsuri cair. Ela elogia Matsuri por usar o shuriken de vento demoníaco, dizendo que não está surpresa, já que Matsuri foi o primeiro dela. Suzu se pergunta o que Ryu quer dizer com isso. Eles se mudam para um lugar diferente onde Matsuri luta contra um lutador de madeira que Ryu fez. Ryu diz a Suzu, que está observando de longe, que Matsuri se move graciosamente como uma mulher, mesmo que não seja tão forte ou possa alcançar tão longe. Mas Ryu diz que Matsuri compensa isso muito bem. Suzu fica surpresa que a loja de brinquedos tenha um lugar tão secreto. Eles decidem aprender mais sobre a transformação de Matsuri. Suzu pergunta a Ryu há quanto tempo ela conhece Matsuri, e ela fica chocada quando Ryu diz que faz apenas 1 ano e alguns dias. Ryu explica como eles se conheceram e por que ela chama Matsuri de o primeiro. Então Ryu diz a Matsuri para fazer uma pausa enquanto ela verifica os dados do lutador de madeira. Mas quando Ryu sai, o lutador de madeira continua se movendo e um dispositivo de cócegas é ativado, mirando no corpo de Matsuri. De repente, um Ayakashi é encontrado na cabine de manutenção do lutador de madeira. Mas acontece que Shirogane está causando essas ativações, e ele ativa outra ferramenta em Matsuri. Então Ryu diz a Matsuri para destruir o equipamento. A princípio, Matsuri não quer porque Ryu trabalhou duro nisso, mas Ryu a convence de que o equipamento é feito para ser destruído. Matsuri o destrói e Shirogane é atingido. Mais tarde, enquanto Suzu e Matsuri se preparam para ir para casa, Suzu pede desculpas por quebrar as coisas, mas Ryu está feliz e quer consertar tudo. Ryu dá a Suzu um equipamento de exorcista para experimentar. Quando Suzu veste, ela se transforma em uma figura linda que poderia atrair qualquer Ayakashi. Mas Suzu chora e pede para voltar ao normal. Naquela noite, lá fora, Matsuri pensa sobre a pergunta de Ryu sobre ele se transformar em uma garota e que tipo de Ayakashi o possuiu. Ryu ficou surpresa com o equipamento quebrando, o que não é normal, mas é tudo por causa dos poderes de Suzu, que são como os de um Ayakashi. Uma garota estuda cuidadosamente os relatos de testemunhas oculares e identifica o local que ela acredita oferecer a melhor chance de sucesso. Então, ela começa seu ritual de invocação de OVNIs. No dia seguinte na escola, Ryu devolve o equipamento ninja de Matsuri, todo consertado depois que seu drone Korogi o quebrou. Suzu pede desculpas por quebrá-lo, mas Matsuri diz a ela que Ryu estava feliz porque ela atualizou o encantamento. Suzu e Matsuri, com Shirogane que tem causado problemas ultimamente, pensam no que fazer a seguir. De repente, 2 garotas se aproximam, e uma quer falar com Matsuri. Então, 2 garotos vêm e pedem para trocar de identidade porque acham que tem uma chance de ficar com Matsuri. Mas Soga aparece e os afasta. Matsuri fica triste porque os garotos pensaram que ela era uma garota, mesmo sendo um garoto. Mas Soga acha Matsuri fofa como garota, depois de olhar para seus grandes atributos. Matsuri então conta a Soga sobre uma lenda urbana Ayakashi que vem dos maus pensamentos de um homem, e pergunta se ele sabe algo sobre o que está fazendo eles aparecerem. Soga explica que eles não têm muitos dados sobre esse tipo moderno de Ayakashi. Enquanto isso, Suzu observa de longe com outras 2 garotas. Elas não conseguem acreditar que Soga assustou os garotos porque ele parece meio tubarão, meio humano. Suzu não gosta do elogio delas e é provocada sobre Soga ser o tipo dela. Mais tarde, depois da escola, Suzu e Matsuri encontram Shirogan na floresta. Suzu se pergunta por que ele não estava na escola e o avisa para não causar problemas, mas Shirogan diz a ela para cuidar da própria vida. Eles estão lá para pegar um Ayakashi que parece uma cabana em movimento, então Matsuri vai atrás dele. A mesma garota de antes continua estudando. Acreditando que existem muitas formas de vida inteligentes no universo, Shirogan conta a Suzu sobre o Ayakashi, dizendo que ele assusta os humanos voando ao redor deles. Enquanto se aproximam da estrada, Suzu avisa Shirogan sobre o Ayakashi causando acidentes ao distrair os motoristas. Então Shirogane pede um pouco do dango que Suzu está comendo, mas Suzu não lhe dá nenhum, dizendo que ele come demais e ela não quer que ele engorde. Então Shirogane se transforma na forma masculina de Matsuri para distraí-la e pegar o dango. Suzu vê a verdadeira forma de Matsuri e desiste do dango. Shirogan rapidamente o pega e começa a comer, perto da garota de antes. Ela o vê e se lembra dele de seu sonho onde ele a salvou. Incrédula de que o garoto seja real, a garota pensa que ele deve ter ouvido seu chamado e se teletransportado para lá. A garota, agora chamada Lucy, se apresenta como uma terráquea. Ainda na verdadeira forma de Shirogane, ela percebe quem ele é. Ela começa a fazer perguntas a ele, mas enquanto Shirogane come o dango, ela começa a sentir tontura. Enquanto isso, Matsuri pega o Ayakashi, e eles veem Shirogane, na forma de Matsuri, agindo estranhamente. Matsuri fica surpresa e pergunta por que Shirogane está usando seu corpo. Suzu percebe que o dango que ela deu a Shirogane tinha erva de gato. Então, Shirogane diz que quer ter algo com Lucy e volta à sua forma de gato. Mas Lucy pensa que o garoto desapareceu em seu OVNI. Mais tarde, eles se despedem e Shirogane sai para uma caminhada sozinho. Mas quando Matsuri chega em casa, Ryu está lá. Matsuri faz chá para ela. Ryu diz que veio verificar o equipamento ninja dele, então ela pergunta a Matsuri se ele realmente quer voltar a ser um garoto. Matsuri diz que sim, porque as coisas estão muito complicadas agora, e ele é um homem de cultura que sente falta de ser servido com grandes atributos. Suzu também quer que Mystery volte ao normal, então Ryu começa a examiná-lo. Suzu e Shurigane, a caminho da casa de Mystery, observam Ryu examinando o que se perguntam o que ela está tentando fazer.
Ryu tenta usar um cheiro masculino para fazer Mystery voltar, mas não funciona perfeitamente. Matsuri e Suzu estão a caminho da escola com Shirigai. Elas estão ocupadas conversando, alheias ao garoto que as observa. Eles chegam à escola, e dois garotos estão mostrando a Matsuri fotos que tiraram dele jogando basquete, tentando fazer com que ele se torne um ídolo por causa das coxas grossas e dos grandes glúteos. Matsuri se pergunta quando tiraram as fotos enquanto as folheia. Enquanto isso, Suzu e suas amigas Lucy e Io os observam, falando sobre como Matsuri ficou popular ultimamente. Enquanto discutem um novo aluno transferido que tem perguntado por Suzu, Kanade se aproxima delas pedindo para falar com Suzu. As garotas acham que ele é gato, então Suzu vai com ele. Assim que eles se afastam, Matsuri encontra Lucy e Yao e pergunta onde Suzu foi. Elas respondem que ela está fora do prédio com um garoto musculoso e bem gato. Matsuri agarra as garotas e começa a arrastá-las com ele. Fora do prédio, o garoto que observava Suzu e Matsuri antes mostra a Suzu um Ayakashi que parece estar com dor. Após se apresentar como Hinajuki Sasuke, ele mente que também pode ver a Ayakashi e que vê-la com seu gato Ayakashi antes lhe deu esperança. Então a chamou para ver se ela podia ajudar. O Ayakashi, Shiragane, aparece dos arbustos, olhando desconfiado para o cara, perguntando-se por que ele tem um cheiro estranho. Suzu pega o Ayakashi ferido em seus braços e usa seu poder Haku para curá-lo. Sasuke fica impressionado com os poderes que ela tem e diz que nunca soube que um médium Ayakashi tem o poder de curar Ayakashi. Ela o olha chocada porque nunca mencionou a ele sobre ser um Ayakashi. Ela fica ainda mais chocada quando ele devora o Ayakashi que ela acabou de curar, dizendo que pode sentir o poder e que tem um gosto bom. Suzu está chocada demais e ainda está tentando processar tudo quando a forma de Sasuke muda. Ele agarra Suzu, dizendo que ela vai com ele. Quando Shirogan pula para resgatá-la, eles já haviam desaparecido. Então Matsuri e os cães chegam não muito depois de eles se dispersarem. Eles se perguntam o que acabou de acontecer, pois podem ver o telefone de Suzu no chão. Shirogan explica que ela foi sequestrada por um Iken, que evoluiu para um Ayakashi humanoide Jinyu. Ele percebe tarde quando ele mudou de forma porque tem uma forma humana, e que ele devora Haku para crescer. Então se ele devorar o Haku de Suzu, ele será imparável. Os três não perdem tempo. Eles se preparam e começam a ir salvá-la. Enquanto correm, Matsuri pergunta a Shurigane o que era o Jinyu. Ele começa a explicar que é a primeira vez em 400 anos que encontram algo assim. Ele lutou contra ele uma vez e o machucou, mas teve que recuar porque sofreu muitas lesões. Ele fez isso para proteger o Ayakashi como rei, porque o Jinyu vai contra todas as regras do Ayakashi, já que se alimenta do Ayakashi. Eles continuam correndo, e Shurigane diz a Matsuri para remover o poder de selamento divino, para que ele possa lutar com eles. Mas ele o ignora e continua correndo. Enquanto isso, Suzu acorda em um prédio antigo e abandonado que costumava ser um hotel. Sasuke a cumprimenta e diz que a escola dela é tão cansativa, cheia de tantos pensamentos positivos. Ele se apresenta novamente, dizendo que seu nome é um nome humano com o qual ele se identificou ao atingir sua forma perfeita. Suzu pergunta por que ele comeu o Ayakashi, e ele responde que era um Ayakashi fraco, e que ele queria provar uma amostra do Haku de um médium Ayakashi. Ele a informa que já foi um Aikin fraco, mas ao caçar pequenos Ayakashi e obter seu Haku, ele lentamente adquiriu poder e inteligência. A mão dele se estende e ele a agarra, puxando-a para mais perto enquanto expressa como gosta de incutir medo em suas presas, perseguindo-as antes de matá-las, dizendo que isso acentua o sabor do Haku. No entanto, Suzu permanece calma enquanto o encara, mas ele quebra a esperança dela dizendo que seu amigo de infância Matsuri não poderá salvá-la, pois o hotel é guardado por seus adoradores, que evoluíram de Iken para Iko e trarão a cabeça dele para ele. Ela se solta dele e começa a fugir com medo, e ele ri. Enquanto isso, Matsuri e Soga chegaram e encontram os Ikos saindo das árvores. Eles começam a atacar os Ikos juntos, então Soga diz a Matsuri para ir salvá-la. Ele cuidará das coisas, dizendo que tem um movimento que quer experimentar e não quer que ele atrapalhe. Matsuri usa sua técnica de vento para voar até o prédio. Ele começa a detectar a energia de Sasuke, enquanto Sasuke se diverte perseguindo Suzu até que ela chega a um beco sem saída quando ele estava prestes a atacá-la. Matsuri bloqueia, surpreendendo ambos, e parado na frente de Suzu, ele se desculpa por fazê-la esperar. Ele se vira para Sasuke, que começa a rir enquanto explica que ele não deveria tê-lo atingido com um ataque surpresa. Deveria ter usado a cabeça primeiro, pois ele devora o Haku sempre que toca, então é por isso que sua mão está dormente. Matsuri começa a sentir o efeito de seu entorpecimento. Enquanto isso, Shurigan está correndo para o prédio, perguntando-se se deveria ter compartilhado a informação com Matsuri. Então ele diz a si mesmo que é um rei Ayakashi e não precisa se juntar a humanos. Matsuri ainda está lutando com Sasuke enquanto Suzu se esconde atrás de uma parede. Ele tenta usar sua técnica de vento e descobre que não funciona. Então ele se lembra do que aprendeu, usando um arame para prender Sasuke, amarrando-o e planejando destruir o corpo do hospedeiro. Mas antes que pudesse, sente o Haku em sua perna sumir, depois em seu corpo. Antes de cair, ele diz a Suzu para correr, mas ela vai em sua direção enquanto Sasuke ri, dizendo que ele está morto, vendo Suzu, miserável, chorando enquanto relembra as memórias dela e de seu amigo de infância, o que trouxe tanta alegria a Sasuke, dizendo que era isso que ele queria ver, que sua refeição está completa. Ele pula no corpo de Matsuri e caminha em direção a ela, pronto para devorar
devorá-la, mas ela desaparece de sua vista. Soga olha para o prédio enquanto se pergunta o que está acontecendo com Matsuri devido à energia que está sentindo. Enquanto isso, Sasuke percebeu que Shurigane aproveitou a oportunidade para roubar o pergaminho de selamento divino e se libertar. Ele aparece em sua forma grande carregando Suzu nas costas. Shirogan olha para Sasuke enquanto estuda suas habilidades de invocar a boca que devora o Haku e a Ayakashi. Ele pensa que é sensato atacar de longe, para ficar seguro. Ele começa a atacar Sasuke, que desvia rapidamente enquanto ele liga os pontos de que Shirogan desapareceu após a luta deles para encontrar um médium Ayakashi para poder derrubá-lo. Shirogan fica furioso, manda ele calar a boca enquanto ataca com seu fogo infernal. Para sua surpresa, a boca devora seu fogo, aumentando a força de Sasuke. Ele percebe que Sasuke se alimenta de artes Ayakashi, o que significa que um ataque físico não será possível com Suzu em suas costas. Suzu se oferece a ele, mas ele fica bravo, vendo que Matsuri morreu por ela, e ela está desistindo de sua vida facilmente. Sasuke percebe que o rei Ayakashi se apegou a um humano, então ele o distrai quebrando uma parede e invocando sua boca do outro lado para devorar Suzu. Vendo isso, Shirogan a agarra e a joga em uma cadeira, entregando-se enquanto a boca come seu único olho. Isso lembra porque ele odiava humanos e prometeu ficar longe deles. Sasuke está planejando fazê-la assistir enquanto ele devora Shirogan, quando ele é subitamente atacado por Suzu. Surpreso que um médium Ayakashi possa dominar as artes Ayakashi, ele percebe que seu arco está dormente com o ataque dela. Então ela ataca novamente, planejando destruir Sasuke enquanto ela vai curar Shurigane. Antes que ela pudesse, ele quebra o ataque dela e a agarra, segurando-a para que a boca possa devorá-la. Ela grita o nome de Matsuri. De repente, eles testemunham um tornado, fazendo Sasuke ofegar porque ele jura que devorou todo o Haku de Matsuri. Matsuri agora está em sua forma masculina, segurando Suzu mais perto, fazendo-o sentir-se como seu homem de ferro. Eles estão confusos sobre como ele ainda está vivo. Shirogan explica que ele está vivo porque era uma garota, então apenas seu Haku feminino foi levado. Vendo que não podem derrotar Sasuke depois que sua boca devorou Shirugan e sua forma retorna ao pequeno gato, Shirugan avisa Matsuri, dizendo que ele deveria levar Suzu e ir porque ele é o tipo de energia que ele não pode derrotar. Matsuri insiste em ficar e lutar contra o inimigo porque ele é um ninja exorcista, e é seu trabalho exorcizar o Ayakashi. Suzu agarra Shurigane e fica de lado, enquanto Matsuri encara Sasuke, identificando sua fraqueza. Ele fica assustado em certo ponto, mas então ele elabora um plano, criando ilusões de sua boca, tentando fazer Matsuri acreditar que não é apenas uma boca que ele usa para devorar o Ayakashi. Matsuri permanece calmo, enquanto se lembra de quando seu avô o ensinou. Ele consegue acertar enquanto acalma o vento ao seu redor. As bocas começam a atacá-lo e ele desvia, explicando a Sasuke que ele está mentindo. Apenas uma boca pode devorá-lo. As outras são apenas ilusões. Matsuri descobre onde está a verdadeira boca e usa sua técnica de vento para atacá-la, destruindo o corpo de Sasuke no processo. Sasuke rasteja em direção a Suzu para devorá-la, já que estava tendo problemas para manter seu hospedeiro. Suzu olha para Sasuke triste e lágrimas rolam por suas bochechas, fazendo Sasuke se perguntar por que ela parece triste, e ele perde o apetite, então ele desaparece. Soga corre para o prédio depois de cuidar dos Ikos para ajudar Matsuri, mas quando o encontra abraçando Suzu, que voltou a ser um garoto, ele volta dizendo que seu trabalho está feito. Shirogan se solta deles enquanto explica que Matsuri não é totalmente um garoto, pois o feitiço de troca de gênero continuará a afetá-lo. Então ele se transformará em uma garota de tempos em tempos. E agora que seus poderes se foram, ele não será capaz de dissipá-lo, e que ele voltará a ser uma garota quando o sol estiver prestes a se pôr. Então ele diz a Suzu para acompanhá-lo para fazer algo que ele só pode fazer como um garoto. Suzu entende errado e o segue até uma cachoeira. Ele tira as roupas e explica que só consegue se acalmar sob a cachoeira. Enquanto a água escorre em seu corpo, ele começa a se perguntar por que de repente sente vontade de aplaudir Suzu. Então ele se distrai quando ouve seus chamados. Ela o agradece por salvar sua vida e diz que não quer ser sempre salva. Então ela quer que ele a treine mais sobre os Ayakashi para que um dia ela possa lançar um feitiço que o curará. Ele percebe que está apaixonado por ela e que ela estará acima dele quando treinar. Suzu tropeça em uma pedra quando está prestes a dar-lhe espaço para voltar a ser uma garota. Ela cai assim que ele se transforma. Um homem os observa de uma árvore. No caminho para casa, Matsuri diz a Suzu que seus pais devem estar preocupados, já que é tarde. Ela acena com o telefone, dizendo a ele que mandou uma mensagem para eles dizendo que está com ele. Shiragane então para, lembrando-os de que ele perdeu seus poderes, o que significa que ele não terá controle sobre o mundo Ayakashi, que estará em caos. Então ele pede a Suzu para se tornar a próxima rainha Ayakashi. No dia seguinte na escola, Lucy e Yao estão interrogando os dois, perguntando-se para onde eles desapareceram no dia anterior, acrescentando que Tsujimuri, a professora deles, estava furiosa. Eles mentem que estavam conversando quando perceberam que era a hora da aula, eles apenas pensaram em faltar.
Sugimori aparece bravo enquanto chama Suzu e Matsuri para a diretoria. Matsuri está conversando com Suzu sobre os Ayakashi bons e maus, tentando fazê-la mudar de ideia sobre se tornar a rainha Ayakashi, mas ela está determinada a aumentar seus poderes, o que só acontecerá se ela interagir com os Ayakashi para que um dia ela o transforme de volta em um garoto. Uma garota está na diretoria conversando com ela sobre estar perto de seu parceiro Matsuri e como ela está muito feliz com isso. Shiroga fica animado quando ouve o quão determinada Suzu é, então ele diz a ela para segui-lo para que ela possa começar a aprender suas tarefas reais. O novo cara percebe Suzu andando com o rei dos Ayakashi da janela. Suzu encontra Azubi, que perdeu seu feijão Azuki e precisa ser encontrado ou ele desaparecerá. Matsuri vai à aula de Soga pedindo para falar com ele, fazendo seus colegas se perguntarem se ela é namorada. Ele fica bravo e o arrasta para fora com ela. Suzu está ajudando Azubi a encontrar seu Azuki. Ele aponta o caminho, mas ela sente algo semelhante a ele. Enquanto isso, Matsuri e Soga discutem Suzu se tornando a rainha Ayakashi. Quando Soga pergunta se era só isso que ele queria lhe dizer, ele revela que também está apaixonado por Suzu. Soga diz a ele que ele deveria esquecê-lo e sair com ela, porque ele merece sair com ela mais do que ele, mas Matsuri não tem certeza se ela sente o mesmo. Soga o encara pensando o quão poderoso ele é, mas sem cérebro quando se trata de amor. Ele percebe seu Ayakashi no ar. Ele se assusta ao derrubar a caixa de feijões Azuki, alegando que não roubou, fazendo Cães e Matsuri caírem. Enquanto isso, Azubi finalmente encontra seus feijões Azuki, mas ela ainda pode sentir mais, então eles continuam. Azubi encontra mais feijões, fazendo-a pensar que mais feijões estão para onde eles estão indo. Enquanto ela avança e vira a esquina do prédio, ela percebe Matsuri em cima de Soga. Azubi encontra mais dos feijões. Vendo a posição deles, a assusta e ela tenta voltar apenas para escorregar nos feijões e cair no chão. Ryo aparece do nada e começa a cheirá-la. No dia seguinte, Matsuri encontra Suzu cercada por um monte de Ayakashi que concordam com ela sendo sua próxima rainha. Garaku arranjou isso e Suzu está se encaixando. De repente, outro Ayakashi aparece chamado Tanumero. Ele não quer que ela seja a rainha deles, dizendo que humanos e Ayakashi não podem coexistir. Matsuri avança para esclarecer tudo. Tanumaru usa suas artes Ayakashi, prendendo-o em uma visão nebulosa, dizendo que é vingança por abandonar seus amigos. Ele mostra a ele uma visão de quando eles eram jovens e Matsuri afasta os Ayakashi de Suzu. Tanumaru era um deles. Matsuri não quer romper a barreira porque isso pioraria as coisas. No entanto, Suzu avança, explicando o quão forte Matsuri é, mas não quer romper a barreira porque isso não consertará a amizade deles. Tanumaru o perdoa e tenta desfazer o feitiço, mas não consegue. Ele percebe que ainda estava aprendendo. Kuraku está prestes a intervir quando Shurigane o impede. Eles percebem Suzu usar sua habilidade de médium Ayakashi para se clonar e usar seu corpo Ayakashi para atravessar a barreira, e diz a ele para usar sua arte do vento para romper. Matsuri rompe a barreira. Então os Ayakashi celebram sua nova rainha, e enquanto ela promete transformá-lo de volta em um garoto, ele promete protegê-la, não importa o que. Matsuri e Suzu finalmente terão um romance ou continuarão na friendzone? Vamos confundir os fãs falsos comentando Hip Suzu. Certifique-se de comentar e se inscrever.